Olá, continuando a falar sobre pressupostos e percepções dentro do nosso tema de apontamentos sobre cosmovisão reformada, no último vídeo nós falamos que é necessária uma boa dose de ceticismo para avaliar a realidade, porque muitas vezes os conceitos vêm antes dos fatos e quando nós nos deparamos com os fatos, o conceito está muito bem solidificado e elaborado em nossa mente, e isso não nos permite ver o fato como ele é. E eu quero agora aplicar isso à teologia, porque o teólogo não escapa desses condicionantes, como bem observou Alice McGrath. Ele escreveu o seguinte: o teólogo, justamente com todos os outros habitantes do fluxo da história, encontra-se dentro de uma tradição, um conjunto de símbolos, valores e pré-compreensões herdados que estabelece uma cosmovisão e funciona como uma estrutura para a comunicação, em que o passado, de forma obstinada, se impõe ao presente. Fecha aspas. As nossas ênfases revelam não simplesmente os nossos pensamentos e valores, como também aspectos da realidade como os percebemos. Nós podemos ter ênfases mais duráveis em nossa vida que nos acompanhem, mas, digamos assim, haverá sempre um espaço para novas ênfases, ou diria que subênfases, se não existe a expressão, eu crio agora, subênfases, dentro de um tema geral, determinados aspectos que você começa a enfatizar e você nem mesmo percebe. Talvez alguém, quando for ver o conjunto da sua obra, poderá observar que você deu uma guinada, ou você se fixou mais num ponto a partir de determinada época. E quando você vai estudar essa determinada época, pode ser simplesmente uma mudança social, política, econômica, ou algo muito mais diretamente ligado a você, seu casamento, nascimento de filhos, crises de saúde, cirurgias, a perda da esposa, o desmantelamento do seu lar. Então, esses fenômenos podem e interferem muito em nossa compreensão circunstancial e pode redirecionar nossas ênfases. Mas as nossas ênfases revelam os nossos pensamentos, valores e como também aspectos da realidade. Então, a concatenação de nossas ideias e a estruturação de prioridades dentro da sua fluidez histórica assumem aspectos relativos, porque você pode ter mesmas ênfases, porém a alocação delas pode mudar. Algo que hoje é importante, mas é secundário, amanhã pode ser importante, mas no sentido primário, ganhar maior relevância ou passar para um terceiro plano. Isso vai acontecendo gradativamente, eu diria que nem sempre é alguma coisa abrupta, essa sequência, essa ordenação, salvo fenômenos extremamente marcantes, salvo isso, essa ordenação vai sendo feita de forma muito lenta em nossa vida. Então, como nós percebemos a realidade, tem a ver com tudo isso. Então, aí surge o nosso problema. É impossível ter todas as visões. A nossa, além de vários condicionantes, é feita a partir de nossa época, do feitiço de nossos valores, de nossas concepções, os quais, esses valores e concepções, assumem por si só, ou melhor, não assumem, produzem por si só, um pré-conhecimento. E é por isso que o anacronismo condenatório é fácil de ser praticado e extremamente difícil de ser percebido por quem o exerce. Por que esse anacronismo? Eu estou dizendo que o exemplo que me parece simples, eu posso tomar um livro dos anos 50 e o autor, um brasileiro, ele mora, por exemplo, em determinada cidade do país e ele bate muito numa determinada seita.
E eu olhando de hoje falo, olha, gastou muita lenha com isso. Ah, não, gastou tempo demais, não precisava, etc. Porque onde eu vivo, no tempo em que eu vivo, essa seita não se tem manifestado agressiva, ou ela, a sua influência é irrelevante, ou até já tenha sido extinta. Mas, se eu voltar aos anos 50 e estudar um pouco mais sobre o contexto daquele escritor, eu posso descobrir que a igreja da qual ele era pastor, os irmãos enfrentavam uma pressão muito grande de partidários desta seita, tentando arrancá-los, arrancar esses fiéis da igreja, convencê-los de ensinamentos antibíblicos. E este homem, este pastor, viu a necessidade de se pronunciar sobre aquilo e escreveu um tratado sobre aquele tipo de heresia. Então eu, como não enfrento isso, acho que é uma grande perda de tempo que aquele homem fez, porque simplesmente eu estou em outro contexto. É isso que eu estou chamando de uma condenação, né, anacrônica, ou anacronismo condenatório. Então, pensando nisso, nós devemos enfatizar que a consciência destas questões deve produzir em nós um salutar sentido de limitação e, portanto, de maior prudência em nossos juízos, reconhecendo que a nossa época, dentro da qual estamos inseridos, e mais cativos do que imaginamos, tem as suas paixões e feitiços, plenamente justificados, diga-se de passagem, pelos seus cidadãos bem socializados, assim como a de nossos personagens analisados. Então, hoje, nós podemos dizer que a nossa época enfatiza isso por causa deste problema, daquele outro, etc. Hoje a discussão é sobre como nos comunicar no mundo pós-moderno e assim por diante, porque hoje o tempo é diferente, você compete com o WhatsApp, compete com vários meios de comunicação, e assim por diante. São discussões que podem surgir em nossa época, e muitas surgem, muitas são superadas, mas dentro de um período específico. E alguém pode simplesmente condenar-se no futuro achando que isso é tolice, porque essa pessoa não viveu essa época e não sabe os dramas de quem vive esta época ou dos desafios com os quais tais pessoas se deparam. O fato é que, voltando à nossa questão e ampliando um pouco mais, os pressupostos se constituem na janela ou no quadro de referência por meio do qual vejo a realidade. O difícil é identificar a nossa janela, ainda que sem ela nada enxerguemos, porque nós queremos, na realidade, ver a realidade como ela é. Mas o nosso conhecimento, ele é sempre imediato. Ele não é um conhecimento imediato. Somente Deus conhece as coisas como elas são, sem meios. Nós conhecemos através de lentes. E essas lentes nos dão uma percepção que privilegia alguns aspectos, omite outro, pinta com cores mais vivas determinados valores, de forma mais opaca outros que nós não queremos enfatizar ou não consideramos relevantes. Então, digamos, estas são as nossas lentes, essa é a nossa janela por meio da qual eu vejo a realidade. O que é difícil para mim é ver as cores da minha lente ou as cores da minha janela, os princípios teóricos que norteiam o meu pensamento. Que Deus nos abençoe, que nos faça pensar sobre isso. No próximo vídeo continuaremos a falar um pouco mais sobre este assunto, se Deus assim o permitir. Abraço a todos. Até logo.